Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, novamente por aqui. Quero agradecer a Deus por mais esse dia, por mais essa oportunidade de eu estar hoje compartilhando um pouco dos conhecimentos, uma série de aprendizado ao longo da vida. Eu fiquei muito tempo parado, sem transmitir esses conhecimentos, com medo das reações, mas chegou o momento de eu transmitir isso para algumas pessoas, porque nem todas as pessoas estão em busca das transformações, nem todas as pessoas vão parar 5 ou 10 minutos para ouvir uma mensagem que pode mudar o rumo da sua vida, porque de antemão ninguém motiva ninguém, a motivação está dentro de você. Você vai decidir quando você quer mudar, quando você quer ficar no mesmo lugar. Agora, as condições, as consequências que vai ter lá na frente são frutos das sementes que você está plantando. E hoje eu quero falar para você sobre a história que envolve Deus, ou seja, ou seja, o barbeiro que era uma pessoa ateu, não acreditava em Deus. Certa vez chegou o seu cliente, está lá fazendo a sua barba, cortando o seu cabelo, e começaram a conversar. Aquela barbearia estava vazia, não tinha ninguém, só o cliente e ali o profissional fazendo o seu trabalho, como fazia sempre. E aí começaram a conversar e aquele cliente que ali estava cortando o seu cabelo era muito religioso, acreditava em Deus, todas as conversas colocava Deus em primeiro lugar, acreditava nele e está ali conversando. Quando foi num certo período, aquele barbeiro, como ateu era, ficou já indignado, porque quando as pessoas não gostam de ouvir alguma conversa, aquela conversa se torna uma história não agradável. Vocês entendem do que eu estou falando? Espero que sim. E aí o barbeiro foi, deferiu com algumas palavras prejudicial para aquele religioso. Falou: Deus não existe. Como? Se Deus existisse, por que que existia tanta guerra? Por que que existia tantas brigas, tantas pessoas passando fome, tantas doenças? Será que você não entende que Deus não existe? Cadê Deus para salvar essas pessoas? Porque as pessoas, esses religiosos, ficam aí conversando, falando disso e daquilo, mas eu não vejo nenhum milagre para essas pessoas que vivem na rua, para essas pessoas drogadas, para essas pessoas doentes. Ou seja, então no meu haver, no meu ponto de vista, as palavras do barbeiro não faz sentido nenhum, Deus não existe. E aí, de repente, aquele cliente ficou muito chateado, engoliu aquelas palavras seco, não refletiu, não reivindicou, ficou em silêncio aquele tempo e ele falando aquelas barbaridades, mas ele pedindo a Deus para que ele terminasse logo aquele serviço, para ele ir embora, porque ele não estava mais aguentando e possivelmente ele não iria voltar mais àquela barbearia, porque ele estava desacreditando daquele barbeiro por não acreditar em Deus, que era para ele o onipotente, é o pilar central, o ponto de partida para o sucesso daquele outro cliente, porque cada um acredita naquilo que realmente tem motivação. E aí ele terminou, ele fez ali o seu pagamento e foi saindo. Quando ele está saindo, ele visualiza, ou seja, vê um mendigo à frente ali na calçada, pedindo algumas gorjetas, todo mal vestido, cabelos grandes, barbas batendo lá no peito, ou seja, aquela aparência muito desagradável para um ser humano na qual vive, que nem muitas pessoas conhecem essas pessoas que vivem aí, ou seja, esses moradores de ruas, que eles não têm um tratamento adequado por diversos motivos que se desenvolveram ao longo da vida. E aí ele voltou à barbearia e falou para o barbeiro: Olha, eu já vi, depois que você falou tudo isso para mim, eu agora também acredito que barbeiro não existe.
ele ficou surpreso. Como não existe? Acabei de cortar o seu cabelo, acabei de fazer sua barba, tanto de você quanto de outros clientes. Eu provo para você o quanto eu sou um profissional competente nesse segmento. Ele falou: tudo bem, você está vendo aquele mendigo? Se barbeiro existisse, ele não estaria ali daquele jeito, com aquele cabelo daquela forma, com aquela barba. Se barbeiro existisse de verdade, ele estava limpinho, assim como eu estou e você. Ele falou: opa, mas não é assim. Se ele não vir até mim, eu não consigo ir até ele, porque eu trabalho nesse ponto. O meu serviço é aqui nessa localidade. Essa cadeira é fixa, esse espelho aqui não pode sair, então eu não posso ir até ele, ele precisa vir até mim. Ah, tudo bem, assim é Deus. Aquelas pessoas que na qual você citou, que estão passando por dificuldade, tão doente, tão em guerra, tão fora da igreja, é porque ele não vem até Deus. Deus não vai até eles, eles que precisam vir até Deus. É assim que essas pessoas não acreditam. Assim como como aquele mendigo precisa vir até o barbeiro, ou seja, aquelas pessoas que precisam de Deus têm que vir até ele para que ele possa fazer algo. Não basta só ter vontade, tem que ter coragem, porque você tem que encontrar as duas formas para que você possa alcançar algo extraordinário na vida. Então, se você fala que Deus não existe, porque até existe pessoas, é porque essas pessoas ainda não procuraram. Mas elas podem procurar, elas podem se transformar. Assim como você fala que não existe, talvez se você for até ele e pedir por orações, pedir e for lá e colocar a mão na massa e fazer, provavelmente o seu pedido será aceito. Então a mesma coisa acontece. Então você entendeu a reflexão que como que são as coisas? É você que precisa ir em encontro. Essa história fala de Deus, fala de motivação, para que você possa alcançar algo na sua vida, só depende de você. Agora, se você não planta uma semente, como que você vai colher frutos? É impossível. Você só vai colher a partir do momento que você ir lá plantar e cuidar, porque não basta só plantar, é preciso plantar e cuidar para que você possa alcançar os frutos desejados, os frutos que você almeja. Tem gente que até planta, mas sai plantando de qualquer jeito, sem conhecer o solo, sem conhecer as próprias estações do ano, porque até para você colher, você precisa ter o conhecimento da estação correta para você plantar. Se você planta uma semente que ela germina no período da chuva, não adianta você plantar lá no período da seca, porque existe semente que germina na seca. Existe semente que germina na terra úmida, ou seja, cada época se planta uma determinada especificação. Cada planta precisa de um cuidado específico e isso está relacionado dentro do conhecimento. Por isso que eu sempre falo que o conhecimento é transformador. A partir do momento que você tem o conhecimento, ou seja, tem as ferramentas apropriadas, você vai conseguir alcançar êxito na vida. Então aqui fica essa reflexão, fica esses conhecimentos para a gente refletir. Se fizer sentido, compartilha. Se não fizer, tá tudo bem. Deus abençoe e até o próximo vídeo.